Capítulo 6. Mas os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Jeová. Portanto, Jeová os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Midian dominava sobre Israel. Por causa de Midian, os israelitas fizeram para si esconderijos nos montes, nas cavernas e nos lugares de difícil acesso. Quando Israel semeava, Midian, Amaleque e os orientais os atacavam. Acampavam contra eles e destruíam os produtos da terra até Gaza. Não deixavam nada para Israel comer, e não deixavam ovelhas, nem touros, nem jumentos. Pois eles vinham com seus rebanhos e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, e eles e seus camelos não podiam ser contados. Entravam na terra para destruí-la. Por isso, Israel empobreceu muito por causa de Midian. E os israelitas clamaram a Jeová por ajuda. Quando os israelitas clamaram a Jeová por ajuda, por causa de Midian, Jeová enviou aos israelitas um profeta, que lhes disse: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Eu os tirei do Egito e assim os tirei da terra da escravidão. Eu os livrei das mãos do Egito e de todos os seus opressores, e os expulsei de diante de vocês e lhes dei a terra deles. E eu lhes disse: Eu sou Jeová, seu Deus. Não devem temer os deuses dos amorreus em cuja terra vocês moram. Mas vocês não me obedeceram. Mais tarde, o anjo de Jeová veio e se sentou debaixo da árvore grande que havia em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. Seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar de vinho para escondê-lo de Midian. O anjo de Jeová apareceu a ele e disse: Jeová está com você, guerreiro valente. Gideão respondeu: Perdão, meu senhor, mas se Jeová está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todos os seus atos maravilhosos que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi Jeová quem nos tirou do Egito? Agora Jeová nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Jeová olhou para ele e disse: Vá com a força que você tem, e salvará Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando você? Gideão respondeu: Perdão, Jeová. Como posso salvar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o mais insignificante na casa do meu pai. Mas Jeová lhe disse: Eu estarei com você. Por isso você golpeará os midianitas como se fossem apenas um homem. Então Gideão lhe disse: Se eu achei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem falas comigo. Por favor, não te afastes daqui até que eu volte com a minha dádiva e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. E Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 1 efa de farinha. Ele pôs a carne no cesto e o caldo na panela. Então os levou para fora e os serviu debaixo da árvore grande. O anjo do verdadeiro Deus disse-lhe então: Pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os lá sobre a grande pedra e derrame o caldo. E Gideão fez isso. Então o anjo de Jeová estendeu o bastão que tinha na mão e com a sua ponta tocou a carne e os pães sem fermento. E subiu fogo da pedra, consumindo a carne e os pães sem fermento. Em seguida o anjo de Jeová desapareceu da sua vista. Gideão percebeu então que era o anjo de Jeová. Gideão disse imediatamente: Ai de mim, soberano Senhor Jeová, pois vi o anjo de Jeová face a face. Mas Jeová lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Portanto, Gideão construiu ali um altar a Jeová, que até hoje é chamado de Jeová Salom, e ainda está em Ofra dos abiesritas. Naquela noite, Jeová lhe disse: Pegue o novilho que pertence ao seu pai, o segundo novilho de 7 anos. Derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado que está junto dele. Depois de construir um altar a Jeová, seu Deus, no topo desta fortaleza com pedras enfileiradas, pegue o segundo novilho
e ofereça-o como oferta queimada sobre os pedaços de madeira do poste sagrado que você cortou. Então Gideão chamou 10 homens dentre os seus servos e fez assim como Jeová lhe tinha dito. Mas, visto que tinha medo dos da casa do seu pai e dos homens da cidade, ele fez isso de noite, não durante o dia. Quando os homens da cidade se levantaram cedo na manhã seguinte, viram que o altar de Baal tinha sido demolido, que o poste sagrado ao lado dele tinha sido cortado e que o segundo novilho tinha sido oferecido no altar que havia sido construído. Eles perguntaram uns aos outros. Quem fez isso? Depois de investigarem, disseram. Foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Portanto, os homens da cidade disseram a Joás. Traga seu filho para fora, para que seja morto, porque demoliu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado dele. Então Joás disse a todos os que o confrontavam. Vocês precisam defender Baal? Vocês precisam salvá-lo? Quem o defender deverá ser morto esta manhã. Se ele é um deus, que defenda a si mesmo, visto que alguém demoliu o seu altar. E naquele dia ele chamou Gideão de Jerubaal, dizendo. Que Baal defenda a si mesmo, pois alguém demoliu o seu altar. Todos os midianitas, os amalequitas e os orientais juntaram forças. Eles atravessaram o rio e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito de Jeová veio sobre Gideão e ele tocou a buzina e os abiesritas o seguiram. Ele enviou mensageiros a todo Manassés, que também se reuniu para segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulão e Naftali, e estes saíram ao seu encontro. Gideão disse então ao verdadeiro Deus. Se fores salvar Israel por meio de mim, assim como prometeste, vou colocar uma porção de lã na eira. Se houver orvalho somente na lã, mas todo o chão em volta ficar seco, então saberei que salvarás Israel por meio de mim, assim como prometeste. E foi isso que aconteceu. Quando ele se levantou cedo no dia seguinte e torceu a lã, saiu da lã orvalho suficiente para encher de água uma grande taça de banquete. No entanto, Gideão disse ao verdadeiro Deus. Não se acenda a tua ira contra mim, mas deixa-me fazer só mais um pedido. Por favor, deixa-me fazer apenas mais uma prova com a lã. Por favor, que apenas a lã fique seca e haja orvalho em todo o chão. De modo que foi isso que Deus fez naquela noite. Só a lã ficou seca, mas havia orvalho em todo o chão. Capítulo 7. Então Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o povo que estava com ele, se levantaram cedo e acamparam junto à fonte de Arode, enquanto o acampamento de Midian estava ao norte de Gideão, junto à colina de Moré, no vale. Jeová disse então a Gideão, Agente demais com você para eu entregar Midian nas suas mãos. Israel poderia se gabar às minhas custas e dizer, minha própria mão me salvou. Agora, por favor, anuncie na presença do povo. Quem está tremendo e com medo, volte para casa. Assim Gideão os pôs à prova. Com isso, 22.000 homens voltaram para casa e 10.000 permaneceram. Contudo, Jeová disse a Gideão, ainda há gente demais. Faça-os descer até a água para que eu os ponha à prova para você ali. Quando eu disser, este irá com você, ele irá com você. Mas quando eu disser, este não irá com você, ele não irá com você. Então ele fez o povo descer até a água. E Jeová disse a Gideão, pegue todos os que beberem água lambendo com a língua, assim como faz o cão, e separe-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam lambendo, levando a mão à boca, foi de 300 homens. O restante dos homens se ajoelhou para beber. Jeová disse então a Gideão, eu o salvarei com os 300 homens que beberam água lambendo, levando a mão à boca, e entregarei Midian nas suas mãos. Mas que todos os outros homens voltem para casa. Assim, depois de pegarem as provisões e as buzinas do povo, ele mandou todos os outros homens de Israel voltar para casa, ficando apenas com os 300. O acampamento de Midian estava abaixo deles, no vale.
Naquela noite Jeová lhe disse: Levante-se e ataque o acampamento, pois o entreguei nas suas mãos. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça ao acampamento com Pura, seu ajudante. Escute o que eles estiverem dizendo, e depois você terá coragem para atacar o acampamento. Em vista disso, Gideão e Pura, seu ajudante, desceram até a extremidade do acampamento do exército. Midian, Amaleque e todos os orientais cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos, e seus camelos eram incontáveis, tão numerosos como os grãos de areia à beira do mar. Quando Gideão chegou, havia um homem contando um sonho ao seu companheiro. Ele dizia: Este é o sonho que eu tive. Um pão redondo de cevada entrou rolando no acampamento de Midian. Ele atingiu uma tenda com tanta força que ela caiu. Sim, ele fez a tenda virar de cabeça para baixo, e a tenda ficou caída no chão. Então seu companheiro disse: Isso só pode ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou Midian e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se para adorar. Depois voltou ao acampamento de Israel e disse: Levantem-se, pois Jeová entregou o acampamento de Midian nas suas mãos. Dividiu então os 300 homens em 3 grupos e deu a todos eles buzinas e jarros grandes com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me e façam exatamente o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, vocês devem fazer assim como eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as buzinas, toquem vocês também as buzinas ao redor de todo o acampamento e gritem: Por Jeová e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no começo da segunda vigília da noite, logo após a troca da guarda. Eles tocaram as buzinas e espatifaram os jarros grandes que tinham nas mãos. Então os 3 grupos tocaram as buzinas e quebraram os jarros grandes. Seguraram as tochas com a mão esquerda, tocaram as buzinas que estavam segurando com a mão direita e gritaram: A espada de Jeová e de Gideão! Cada homem ficou parado no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército inimigo começou a fugir, correndo e gritando. Enquanto os 300 tocavam as buzinas, Jeová fez com que a espada de cada um se voltasse contra o outro em todo o acampamento. E o exército inimigo fugiu até Bet-Sita, de lá para Zererá e até os arredores de Abel-Meolá, junto a Tabate. E os homens de Israel foram convocados de Naftali, Azer e todo Manassés, e eles perseguiram Midian. Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Desçam para atacar Midian e tomem os pontos de travessia até Bet-Bara e o Jordão. Assim foram reunidos todos os homens de Efraim, e eles tomaram os pontos de travessia até Bet-Bara e o Jordão. Além disso, capturaram os 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de vinho de Zeeb. Continuaram a perseguir Midian, e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, na região do Jordão.